Graças e paz, queridos, passando aqui mais uma vez para fazer a gravação do nosso vídeo de domingo, às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Mas, antes de começar a nossa gravação, eu quero fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos unja com seu Santo Espírito, para que essa ministração seja positiva, ela seja transformadora, ela venha mudar a vida daqueles que vão nos ouvir neste momento. Pai, capacita-me agora com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, para que a mensagem que vamos transmitir seja uma mensagem de vida e que vai mudar a vida daqueles que estão nos assistindo. Também conceda, Pai, para aqueles que nos assistem, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da tua vontade. E desde já, papai, damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, papai, em nome de Jesus. Queridos, a grande pergunta é: será que você e eu temos a mente de Cristo? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Mas isso é um tema muito complicado, porque, na verdade, em muitas pessoas isso não se manifesta. Mas vamos ler aqui um texto das Escrituras que vai nos basear da nossa meditação nesse momento. Gálatas capítulo 2, 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, amados, essa é uma palavra extremamente positiva, mas de difícil aplicação na vida das pessoas. Olha só, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Essa é a grande maravilha do cristianismo. Nós hoje não vivemos mais para nós mesmos. Nós hoje não vivemos mais para a sociedade onde estamos inseridos. Nós hoje não vivemos mais para a mídia televisiva, ou radiofônica, ou impressa. Não. A razão de ser da nossa vida, queridos, é viver para Deus, fazendo as coisas que lhe agradam, honrando o nome do Senhor e glorificando o nome do Senhor na face da terra. Veja só, já estou crucificado com Cristo. Isso é uma operação sobrenatural que acontece quando o elemento é batizado nas águas. No momento que você é imerso nas águas, você morre com Cristo. E no momento que você é retirado das águas, você ressurge, você ressuscita para essa nova vida gloriosa que Deus tem preparado para você e para mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, veja bem, muita gente não admite que Cristo viva naquela pessoa, porque ele quer tomar as decisões, ele quer estar na frente, ele quer sobrepor a palavra de Deus para fazer a vontade daquela pessoa. Mas esse texto aqui diz que Cristo é que vive, é quem manda, é quem executa, é quem está no comando de todas as coisas. Essa é a vontade do Senhor. E esse viver que nós temos agora na carne, nós ainda estamos na carne, mas temos na fé no Filho de Deus que morreu, que me amou e se entregou por mim. Eu acho muito interessante, 2 Coríntios 5,14, assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Cristo. Logo, todos morreram. E aqueles que agora vivem, não vivem mais para si, mas para aqueles por quem morreu e ressuscitou. As profundidades, as profundezas
das maravilhas do Evangelho de Cristo. Essa questão da gente morrer para o velho homem é muito importante, porque o velho homem na nossa vida tem que ser morto e sepultado nas águas, para dar lugar ao novo homem que vive segundo Cristo, procedente da verdade. É muito interessante, eu gosto muito de 2 Coríntios 5,17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu querido, se você se diz um cristão, mas ainda está arraigado nas coisas antigas, no velho homem, na velha criatura, lamento lhe informar que você ainda não nasceu de novo. Por quê? Quem nasceu de novo, eu acho isso um dos maiores milagres do Evangelho. Eis que tudo se fez novo. É muito interessante, 2 Coríntios 5,19, que diz assim, que Deus estava em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando ele estava dependurado na cruz, Cristo lá, Deus estava com ele, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos concedeu o ministério da reconciliação. Veja, são declarações que não podemos apenas conjecturar com a nossa mente natural. Realmente, o milagre da salvação é uma coisa muito doida. Cristo não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, ele nos adverte dizendo que todo homem tem que se arrepender dos seus pecados, praticar obras dignas de arrependimento. Então, muita gente não entende isso, mas esse é o maior milagre que acontece na vida do ser humano. Quando alguém se converte, verdadeiramente Jesus apaga os pecados do passado, do presente e até do futuro. Mas o fato é que muitas pessoas não acreditam nisso. E porque não acreditam nessa verdade, eles ficam presos a ciladas do inimigo que fica jogando contra nós. Queridos, ou eu e você acreditamos 100% na palavra de Deus, que é a verdade, e passamos a viver isso de maneira convicta, ou então nós não estamos no cristianismo, e sim num assunto chamado religião, que é o ópio dos povos. Então veja bem, para você entender essas verdades, é muito simples. É somente crer. Você não precisa ver, sentir. Ah, eu não estou sentindo nada, pastor. Ah, você quer sentir? Enfia o dedo numa tomada de 220 que você vai sentir um baita choque. Mas, queridos, não há necessidade de você passar por essa experiência traumática. Por quê? Eu sempre digo que fé é igual a obediência. Você pode dizer que tem fé, uma fé natural, uma fé verbal. Não. A fé implica em obedecer os comandos do nosso Deus. Então, veja bem, a Bíblia diz que Abraão, pela fé, obedeceu a Deus, indo para uma terra que ele não conhecia, mas confiante na palavra do Senhor, ele foi. Então, fé não é apenas um sentimento psicológico. Fé é uma ação verdadeira, é uma ação prática. Olha, queridos, eu sou pastor há 30 anos, amo Jesus, mas com certeza eu não teria a grandeza nem a capacidade que Abraão teve de obedecer a Deus. Imagine vocês que naquela época, Abraão sabia muito pouco a respeito de Deus, porque ele vivia numa região, Ur dos Caldeus, onde o povo era todo mundo pagão.
o pai de Abraão e os irmãos de Abraão comercializavam ídolos de gesso. Era o negócio deles. E Abraão convive num ambiente desse, politeísta, onde tinha muitos deuses. E aí o Deus verdadeiro se apresenta para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Amados, naquele tempo não havia Google Maps, não havia Waze para indicar o caminho. E o conhecimento que Abraão tinha de Deus era muito pouco, porque foi a primeira pessoa da face da terra que Deus se aproximou dele para dar um comando, para dar uma profecia. E esse camarada, meu amado, simplesmente obedeceu. Isso é fé. Obedeceu ao comando de Deus e Deus fez dele um homem extraordinário, pai de nações, pai de multidões. Então, isso tem a ver em obedecer uma fé simples. Mas eu e você somos muito sofisticados. A gente gosta de complicar as coisas. E aí vamos ter problema, porque o evangelho de Jesus é muito simples. Mas você não pode complicar as coisas. Então vemos aqui que nós já morremos com Cristo. Agora quem vive não sou mais eu, mas Jesus vive em mim. Eu cedi meu corpo para Jesus viver, ser glorificado e comandar. E junto com isso, a gente vai usufruir das bênçãos decorrentes desse milagre, né? Então veja bem, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas esse negócio de viver pela fé no Filho de Deus é muito relativo, porque Jesus um dia chegou para os seus discípulos assim: ô galera, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não adianta nada, amado. E olha, o cristianismo está muito viciado em pessoas que apenas fazem promessas vãs, fazem afirmativas que não se cumprem, e daí o resultado é esse. Não me chama Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando. Então Cristo vive em você? Vive. Então faça o que ele manda, porque isso é grato para o Senhor. Olha só, para você fazer o uso da mente de Cristo, é preciso que Cristo esteja vivendo dentro de você e tomando as suas decisões no seu dia a dia. Você precisa morrer para si mesmo e ressuscitar juntamente com Cristo através do batismo nas águas. Nós já falamos sobre isso. Agora, não é mais você quem vive, querido, e sim Cristo vive em você. Aí então você abre mão das suas vontades e deixa Cristo reinar através da sua vida humana. Vejamos isso na prática, como vai acontecer. Veja, é preciso, amados, eu e você levarmos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo, para saber se verdadeiramente aquela palavra é do Senhor. Vamos ver um texto aqui de 2 Coríntios 10, versículo 4 a 6, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Veja, a Bíblia afirma o seguinte: porque, embora, o versículo anterior, o versículo 3 diz, embora andamos na carne, corpo humano, físico, não militamos segundo a carne, ou seja, não fazemos a guerra
segundo a carne. Vemos, por exemplo, Israel se defendendo do Hamas, do Irã, do Hezbollah, dos Houthis. E agora as armas de Israel, meus amados, armas poderosíssimas, mas é humana. É foguetes, mísseis, drones, são essas armas humanas. Mas nós, como cristãos, nós não podemos fazer a nossa guerra baseado nesses instrumentos, nessas armas conhecidas, fecheira, facão, revólver, míssil, fuzil. Essas são as armas carnais, as armas naturais, que Deus não quer que eu e você usemos no nosso dia a dia. Então ele diz, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais. Que são armas carnais? Acabei de citar, né? Míssil, foguetes, tanques, fuzil, peixeira, faca, espada. São as armas que os homens usam naturalmente. Mas a Bíblia diz que essas não são as nossas armas, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E mais, estando pronto a punir toda a desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Então veja bem, as armas poderosas em Deus são duas. Só, pastor? Só. A oração e a palavra de Deus. As armas de ataque. Tá? Então você vai destruir as fortalezas, que são pensamentos, que são conceitos humanos arraigados na nossa mente. Dá um exemplo. Todas as pessoas são filhas de Deus. Não é verdade. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Maria foi assunta ao céu virgem. Queridos, depois que Maria deu à luz a Jesus, até então ela estava virgem. Ela se relacionou com seu marido José e teve filhos e filhas. São citados 4 nomes de filhos de Maria e de José, além das suas irmãs. Ali não diz quantas irmãs eram, mas no plural. Mas no mínimo 2. Então, veja bem, nós precisamos derrotar essas fortalezas. Você não precisa perdoar as pessoas. Isso é uma fortaleza. Então nós destruímos as fortalezas, colocando a verdadeira palavra de Deus no nosso coração, para anular aquele sofisma. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Olha bem, sofisma é uma mentira com cara de verdade. Então essas armas espirituais são terríveis e nós precisamos usar toda a armadura de Deus para nos livrar dessas armas. Veja, as armas do inimigo é mentira, engano, maledicência. Então você chega para uma pessoa e fala, irmão, o irmão fulano falou isso, 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 isso de você. É uma palavra maligna, é uma palavra que afeta o emocional, afeta todo o conceito que você tinha daquele seu amigo. Então isso aí é uma seta inflamada do maligno. E você vai destruí-la usando a verdadeira palavra de Deus. Está escrito, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou uma pessoa considerada por Deus, eu sou o melhor de Deus. Então, todas as coisas que o diabo fala a meu respeito é mentira. Agora eu lhe pergunto, por que eu vou dar crédito à mentira do diabo? Não posso. Eu tenho que desfazer as obras do maligno usando
o escudo da fé, usando a palavra de Deus. Então veja bem, aqui diz que eu tenho que destruir as fortalezas, que são conceitos mentais, que ficam arraigados na nossa mente. Nós precisamos anular os sofismas. É nós, não é Deus. Ah, Senhor, anula o sofisma. Não peça isso para Deus. É você que tem que anular o sofisma. E você tem que anular toda a altivez. Você não é melhor do que ninguém, rapaz. Para com isso. Mas tem pessoas que acham que tem um rei na barriga. Então, veja bem. Nós temos que anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus é o top de linha, é o Big Boss. Ele falou, está falado. Não se discute, não se questiona as coisas de Deus, né? Então, eu preciso levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja, o camarada fala assim, ô pastor, olha, você sabe que esses banqueiros aí, eles estão roubando, assaltando, pintando e bordando. Eu tenho um meio da gente assaltar um carro forte, tem milhões de reais ali, e nós vamos usar esse dinheiro para obra missionária. Ah, que coisa maravilhosa! A ideia é boa, mas vem de Deus isso? Não. É verdadeiro? Não. É de boa fama? Não. Tem algum louvor nisso? Não. Então descarta, meu irmão. Nós não estamos na situação de que os fins justificam os meios. Não. Os fins têm que ser coerentes com os meios. Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser na obra dele. Então nós não podemos entrar nessa de fazer coisas erradas em nome do Evangelho, em nome da igreja, em nome do reino de Deus. Não podemos, Deus não precisa disso. Deus não aceita isso, Deus não quer isso. Então veja bem, quando você tiver que tomar uma decisão, a primeira pergunta que você faz é essa. Se Deus estivesse no meu lugar, Ele faria tal coisa? Não. Bom, se Deus não faria, eu também não vou fazer. Então não é porque a coisa tem a aparência do bem que significa que seja do bem. Então toda ideia que vier à sua mente, você precisa submeter a Cristo. Eu falo de dois filtros que a gente pode usar nisso. Um está escrito em Filipenses 4, 8 e 9. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que que vem do Senhor, tudo que não prejudica os outros, se tem louvor, se alguma virtude existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, se o pensamento que vem a você não preenche esse filtro, pode descartar que não é de Deus. Agora, tem muita gente, amados, que reconhece que aquilo não é de Deus, mas não se submete. Não entra em obediência. Sabe que é errado, mas faz. Por exemplo, um homem casado se engraça com a vizinha que deu mole para ele. Ele fala, mas a gente pode pecar que Deus perdoa. Deus perdoa o pecado, mas as consequências você paga. Querido, não troque a sua eternidade por um minuto de prazer ilícito. Sim, porque se você tem um relacionamento sexual com sua esposa legítima, é algo precioso, é algo abençoador, é algo que Deus aprova. Isso você pode fazer. Agora, você vê, o Davi teve essa situação. Ele se envolveu com a mulher do Urias, uma tal de Batseba, e na primeira experiência ele engravidou a mulher. Aí, meu amado, imagina, criou-se o maior problema para o Davi, ele tendo que mentir, mandou matar o marido da mulher. Querido, o pecado não justifica, por mais glamuroso que seja, por mais fantasioso, por mais aparentemente saboroso, não presta. Vai dar em morte no final. Então você precisa levar
cada pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, veja bem, nós não podemos deixar de filtrar as intenções do coração, as propostas que chegam a nós, sem consultar a Jesus. Então, isso é ter a mente de Cristo, é agir como Cristo agiria. Ah, pastor, e como é que eu sei isso? Primeiro, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso instrutor de justiça, é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos fala das coisas que vão acontecer e é aquele que nos adverte do erro. Então, a primeira coisa que você tem à sua disposição é o Espírito Santo habitando dentro de você. Você não precisa ir lá na igreja para falar com o Espírito Santo. Ele está aí dentro. Segunda coisa que você tem, meu amado, fantástica, maravilhosa, a palavra de Deus escrita. Agora, você não tem desculpa, porque além de você ter a Bíblia de papel, você tem a Bíblia eletrônica no seu celular, no seu notebook. Então, a Bíblia é a referência, é a fonte de consulta. Você precisa, antes de qualquer coisa, examinar as Escrituras. Foi isso que Jesus falou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, que maravilha, nós temos a Bíblia, nós temos as chaves bíblicas, nós temos as referências. Então, não tem desculpa, não tem como você está se justificando dessas coisas. Então, cheque o Espírito Santo. Verifique a sua Bíblia. Veja uma concordância para ver se aquela palavra, se aquela coisa que você quer está inserida na palavra de Deus. Caso contrário, rejeita, renega e cancela. Como cristão, não usamos mais as armas carnais, naturais, tipo revólver, faca, peixeira, fuzil, fofocas, intrigas, difamações, calúnia. Ah, mas tudo isso é armas? É, tudo isso é arma. Usamos agora as armas espirituais, ou seja, a armadura de Deus, a espada do Espírito, a oração, o jejum, o escudo da fé, a unção do Espírito, a fé. Essas são as armas espirituais as quais nós vamos usar para ter vitória no nosso dia a dia. Através das armas espirituais, nós vamos destruir as fortalezas espirituais que estão atuando em nossas mentes. Vamos desfazer e anular os sofismas, que são conceitos errados, tidos como certo, e vamos anular toda a altivez, soberba, orgulho, prepotência, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora o principal é levar cativo cada pensamento, bom ou mal, à obediência de Cristo, para que ele possa dizer se é correto ou não. Então, se o pensamento for errado, você deve abandoná-lo imediatamente, para não pecar contra o Senhor, e assim andar em novidade de vida. Meus queridos, a vida cristã é muito simples. Basta você seguir os princípios da palavra de Deus, as orientações do seu pastor, da sua igreja, nas suas reuniões de célula, cultos de oração, cultos de exposição da palavra, porque não adianta inventar, queridos. O reino de Deus não é um reino de invencionice. O reino de Deus é um reino de paz, de amor e de unção na presença do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, harmonia, amor, esperança no Espírito Santo. Pai, muito obrigado por esse momento precioso que podemos pregar a Tua palavra. Senhor, naquilo que eu não fui claro, que o Espírito Santo complete a obra, para que cada um dos nossos ouvintes sejam edificados, sejam transformados e venha realmente experimentar a nova vida que Cristo tem para nós. Vamos deixar, querido, Jesus viver em nós,
para que nós possamos glorificar o nome dele. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos ouvintes. A ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém.